Oi, gente, boa noite. Superando desafios, hashtag bate-papo de cara limpa. A gente vai conversar com a jornalista Olívia Cerqueira. Ela tem para nos contar desde lá o começo da história dela, que ela desejou ser jornalista. Ela tinha esse sonho. Fez outros cursos, se não me engano, mas aí deixou os cursos porque o sonho era fazer jornalismo. Então, tem 2 livros, ela se aposentou há pouco tempo, não tanto, mas um pouquinho tempo, e começou a viajar, foi outro sonho da vida e seguindo sonhos. Tem 2 livros, um de memória e outro de poesias. E houve algum problema, tanto na minha internet quanto na dela, que desconectou. Eu não sei aí qual é o problema. Mas, deixa eu mandar nenhum espectador até o momento. Mas eu estou ao vivo. Estou ao vivo mesmo. Gente, eu não sei. Tô só... Olha ela. Olha. Estamos aguardando, vamos ver se tudo dá certo. Internet é assim mesmo, gente. Olá! Que maravilha! Agora foi. Oi, Internet é assim, minha filha. Eu vejo lives dos famosos, que a internet eles ficam loucos dizendo: ai, meu Deus! A internet, né? Imagine nós, pobres mortais. Olívia, primeiro que tudo, eu queria que você falasse sobre esse problema seu de saúde, para que as pessoas tomem conhecimento do que vem a ser a ataxia, não é isso? Disse é. certo? O que é isso? É uma doença hereditária? Não é? É genético? Como é isso? Boa Obrigada. noite, Boa muito noite. obrigada pelo espaço. Ataxia, no meu caso, é hereditária, mas ela se manifesta de 2 formas. Ela é adquirida se você sofre algum acidente, bate com a cabeça, mas no meu caso é hereditário. Eu herdei do meu pai. E na minha família tem várias pessoas com essa doença, é uma doença neurológica, rara, apesar de ser rara, tem muita gente com ela. Eu tenho descoberto na internet muita gente portador de ataxia cerebelar, que é o nome científico, conhecida como doença de Machado Joseph. E ela vai matando aos poucos, né? Vai nos consumindo aos poucos. A visão, você vai notar que meu olhar é meio atrapalhado. É por conta da ataxia. A fala também compromete a fala, os membros superiores e inferiores. Não tem cura, não tem remédio. Aí os especialistas recomendam muito a fisioterapia para você não atrofiar isso. E no meu caso, eu tenho muita cãibra. Agora, varia de pessoa para pessoa, os sintomas. Muita gente tem sintomas parecidos com os meus. Agora, estou com um sobrinho que foi diagnosticado depois de mim e meu irmão mais velho. Mas, E o do meio já faleceu. ela pode se tomar medicamentos para controlar as reações ou nem isso? Ó, eu tomo medicação para ansiedade e para cãibra. E nessa pandemia eu estou tomando muita vitamina, porque eu estou no grupo de risco, né? Aí tomo vitamina C, vitamina B, vitamina E, tudo quanto é vitamina eu estou tomando, por conta disso. A ataxia, ela incapacita a pessoa, chegará a um ponto disso, ou se você faz a Cadeira de fisioterapia. roda. Mas tem Cadeira que de ser roda. cadeira de roda ou não, Não, tem necessariamente? pessoas que não chegam a isso, né? Mas, assim, pelo histórico da doença, o fim é a cadeira de roda, a maioria. Tanto que eu adaptei minha casa, fiz uma reforma agora e adaptei, fiz várias adaptações. Banheiro, botei barra no banheiro, corri montar a escada, mudei. Aqui na frente fiz uma rampinha, um bocado de coisa. Há quantos Mas anos você descobriu e como foi lidar com essa doença?
Cássia? Porque é um... Olha, no começo foi difícil. Eu descobri já há um tempo, porque acompanhei meu pai, né? Via os movimentos dele e ele foi caindo na rua. E aconteceu comigo. Eu levava quedas, estava levando muita queda na rua, tombando feito bêbada. A gente tomba muito na rua e para quem está de fora, realmente pensa que você está bêbado. Porque você não encontra, não anda em linha reta. O portador do táxi, ele não anda em linha reta. Ele está sempre andando. Todo mundo dizia, seu João já está bêbado essa hora do dia com meu pai. Ele chegava, ô nega, que ele chamava a mamãe de nega. Fulano achou que eu tivesse bêbado. É assim. E comigo eu não nego mais. Eu fico só ainda. Sim, mas você começou a ter... Quando foi que você descobriu? Há Sim. quantos anos? Olha, com 40 e poucos anos já comecei a sentir os primeiros sintomas. De tombar, de vestir uma roupa, tinha que me sentar uma calça, a própria calcinha. Eu não conseguia mais vestir em pé, tinha que me sentar, procurar apoio. Aí, essa doença também produz muito engasgo, falta de coordenação, você vai ficando que nem criança, vai regredindo. A escrita afeta a escrita de uma maneira horrível, que termina você... Eu quase não estou sabendo mais assinar meu nome, porque não tenho coordenação. Ela tem muitos sintomas, tanto da esclerose múltipla, tanto que eu conversei com um psiquiatra, o primeiro psiquiatra que eu fui, um senhor já de idade, ele disse, a senhora tem esclerose múltipla. Eu disse, não. Eu não tenho esclerose múltipla. Os meus sintomas são os sintomas da ataxia espinocerebelar, que é a doença da minha família. Aí comecei a conversar com ele. Depois eu fui para outro. Ele suspeitou que eu tivesse com um tumor. Aí fez um monte de raio-x, não deu. Aí só eu fiz uma ressonância, deu alguma coisa, mas não foi como o médico queria. Aí fiz assim, para fazer o exame... teve aquela campanha, os bazares que os amigos fizeram, aí eu fiz o exame. O exame de sangue Porque é coletado. era no laboratório do genoma, que você fez? No laboratório Não, de Minas? foi num laboratório particular, aí eles encaminharam para Belo Horizonte. E com 20 dias saiu o resultado. Aí deu ataxia. Eu já sabia. Quando eu escrevi meu livro, eu coloquei o primeiro livro. Mais de 80 pessoas da minha família já tiveram ou têm. Eu tenho parentes em União dos Palmares, tenho primas que já estão em cadeiras de roda há muito tempo. O meu irmão do meio... Isso deve ser a quê? Isso deve ser a casamentos entre famílias, entre irmãos, entre primos. Entre primos legítimos, como se diz primo e irmão, né? Porque o pai da minha mãe, ele era irmão da mãe do meu pai. E assim, trocados. E aconteceram muitos casamentos. Essa doença, ela teve origem na Ilha dos Açores, em Portugal. Por conta de casamentos entre primos. Que antigamente, segundo o primo meu, era para não dividir herança. Eu digo, bela herança que ficou, né? Que os casamentos se davam entre primos, por isso, para não dividirem herança. Conta a lenda, né? Eu digo, mas que herança? Uma herança horrível que vai comendo aos poucos. Eu olho minha sorte de 5 anos atrás, você já percebe a diferença. Uma diferença enorme. Mas nessa circunstância, a gente pode dizer que você é uma vencedora e uma lutadora. Você lançou, publicou 2 livros. Cássia, tá havendo um negócio. Tem uma luz aí que você bota que de repente você tá clara, de repente fica escuro. Aí tem horas que fica claro, tem horas que você fica totalmente escuro. Agora você tá clara. Mas eu acho que é quando eu me aproximo mais. Olha, tá escuro. Assim. Pronto, agora fica. Não estou entendendo o nome da doença. Pode repetir, Mônica? Eliane Maiorano gostaria de saber. Ataxia espinocerebelar, conhecida como doença de Machado Joseph.
Machado Joseph foi quem descobriu ou Machado quem? e Joseph. É porque foram dois cientistas que descobriram Ah, a doença. Ela só começou a ser estudada na década de 70, essa doença. Pouca gente conhece, até médicos mesmo de outras especialidades não conhecem. É mais o neurologista que tem mais informação, né? entendi. Mas, como eu ia dizendo, você, uma guerreira, uma lutadora, você tem 2 livros e foi exatamente nesse processo todo que um livro de memórias, onde você conta a sua vida, e outro de poesias. E essas inspirações, com esse turbilhão de coisas acontecendo, como é que ficou na época e hoje o seu emocional? Ai, gente, caiu. Vamos esperar um pouquinho que ela. Essa doença degenerativa, Eliane, e é uma doença que originária da Ilha dos Açores, onde existiam casamentos entre primos, primos legítimos. E a pessoa vai ficando sem um conto, ataxia, isso mesmo, Rosiane, isso mesmo. E ela vai ficando sem a coordenação, né? Não é o caso ainda da Olivia. Olha, ela fez oi. Vamos ver aqui se eu consigo colocá-la de novo para a gente falar, conversar com ela. Mesmo assim, eu estava perguntando agora, gente, como é que estava. Pronto, Chegou. voltou. Como é que foi o desenvolvimento do seu emocional de lá para cá? E mesmo assim, você escreveu 2 livros, tem um blog, enfim, você é uma pessoa ativa e parada. Ó, tá ficando escuro de novo a sua, não sei por quê. Sim, diz aí. Agora tá bom. Agora Tá tá bom. bom. Sim. No começo foi difícil, sabe, Mônica? Eu, antes de ter o diagnóstico da doença, eu era uma pessoa muito negativa. Tudo eu. Aí depois, de repente, quando eu tive diagnóstico, eu digo, peraí, se eu não me cuidar, se eu tiver esse pensamento, eu vou embora logo. Então eu resolvi ser uma pessoa otimista. Travou. Cássia? Ó, travou. Quando você disse eu resolvi ser uma pessoa otimista, aí travou. Conclua daí. Eu resolvi Foi ser uma pessoa. otimista, porque se eu fosse negativa dali por diante, ia ser pior para mim. Porque essa doença, ela ataca muito o sistema nervoso. Eu não posso ter qualquer raiva que as pernas travam. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, eu não posso ficar muito tempo em pé, eu não posso ficar muito tempo sentada. É uma doença, vem no cerebelo, né? Que é o responsável pelos movimentos. Mas E você usou o seu conhecimento a seu favor, porque você foi pesquisar, você hoje, né? eu leio No seu muito. livro de memórias, você divulgou isso e conta não só essa trajetória toda bonita que a gente vai saber daqui a pouquinho, mas inclusive sobre esse seu processo, que é uma coisa fantástica em relação a ser humano, né? A um ser humano que está superando desafios. Conta um pouquinho para a gente como foi a história do livro de memórias e do segundo livro de poesias. Você já escrevia O livro, poesias, enfim. poesias eu escrevia desde adolescente. Eu digo a ela que a minha inspiração foi a Eliane Aquino, que a gente é amiga desde a infância, né? E a Eliane escreveu umas histórias de amor com cada uma de nós, adolescentes, lá em Neus Palmares. E aí eu pegava aqueles caderninhos dela e copiava e fui fazendo os meus também. E eu saía com um caderno, quando eu saía com os amigos, eu saía com um caderninho e uma caneta. Tudo que estava acontecendo, alguém dizia uma coisa, eu escrevia. Dali, aí eu fui fazendo
o que eu chamo de poesia, que na verdade eu nem sei dizer se aquilo é poesia. E o de memórias, em 2004, eu tive uma depressão muito profunda por conta da separação. Aí eu fui para a terapeuta, né, indicada pela Blaine, nossa amiga. Aí chegou um dia que eu digo, vou parar. Vou parar que eu não estou podendo mais pagar, não, está muito caro. Aí ela disse, Olívia, você não ficou boa, não sei o que. Eu digo, não, mas eu vou fazer minha terapia. Cheguei em casa, sentei no computador, comecei a escrever. Em 2 dias eu tinha feito 10 páginas já. Aí de lá para cá, que ele foi publicado em 2018, em agosto. Até a publicação, toda vez que eu abri o arquivo, eu mudava alguma coisa. Peraí, eu estou sendo muito grossa com isso. Aí mudava alguma coisa ou acrescentava. Aí quando chegou em agosto de 2018, eu digo que eu vou mandar a cópia do arquivo para Ana Cláudia Odilon, porque ele já tem livro publicado, porque eu quero saber o macete para publicar. Aí, num certo dia, chega a Odilon e Ana Cláudia aqui na minha casa, propondo a história da campanha coletiva de arrecadação de fundos, né, para publicar o livro. Aí a gente deslanchou fazer. De repente eu estava na televisão dando entrevista, na rádio, nos blogs, o povo vinha aqui em casa, ficou um movimento e deu certo. Graças a Deus deu certo. Foi a realização de um sonho que eu tinha há muito tempo. E no livro eu falo tanto da ataxia quanto das histórias da minha infância, da adolescência, os conflitos que eu tinha com a minha mãe, que ela não aceitava, dizia que eu desperdiçava dinheiro com o livro. E eu escrevia muitos amigos. Você acredita que o seu problema de saúde foi decorrente dessa separação? E como se deu isso? Porque você falou aí de uma demência. Assim, foi o start. Comecei a sentir sintomas mais fortes, né? E eu piorei, realmente, tive crises, tal. E eu estava hoje assistindo uma reportagem sobre a esclerose múltipla e realmente a gente tem muitos sintomas parecidos. Ataxia, dormência, cãibra, um monte de coisa. A fala enrolada, as quedas, os tombos. Mas, assim, isso não me intimidou. Eu continuo na batalha, enquanto eu puder lutar, Mônica, eu vou lutar. E aí eu já tenho um 3º livro engateado, viu? Olha, é de que agora esse livro? O 3º livro, ele está na revisão e edição, que ele com os textos do meu blog, que nessa plataforma tem 10 anos. Aí, em comemoração ao blog, eu peguei alguns textos do blog e fui guardando, eu digo, vai dar um livro. Aí, mandei para a Fátima Almeida. Ela está editando e revisando. Que bom. Aí eu espero publicar daqui para dezembro, porque é justamente esse ano de 2020 que ele completa 10 anos do blog. Nessa plataforma, que eu já tinha outros blogs. Vamos falar um pouquinho sobre sua história como jornalista. Você quis ser jornalista, sua mãe não queria, né? Não queria. A minha dizia que era profissão. A minha dizia que não era uma profissão recomendável para meninas. Não, ela dizia que era profissão de doido e de maconheiro. Mas mesmo assim você fez ou primeiro fez outra faculdade? Fiz medicina, vestibular. Meu primeiro vestibular foi para medicina, porque ela queria ter uma filha médica. Depois, quando eu fui reprovada de medicina, ela queria que eu fosse professora. Eu não quis. E a gente brigava muito por isso, porque ela, claro, hoje em dia eu entendo, né? Ela foi criada na roça, meu pai também. E não entendia, cabeça maluca minha, que ela achava que eu era doida mesmo. Adolescente radical, cheia de sonhos. Você vê, eu sonhava com ser jornalista para fazer reportagem de guerra.
Aí sabia o Euclides da Cunha lá escrevendo sertões. Isso para uma mãe, imagina. Eu pensava que eu ia cumprir guerra. Aí você romantiza muito a profissão, né? Quando quer fazer uma coisa por amor. E aí eu acho que eu romantizei muito. E quando eu caí no mercado de trabalho, aí vieram as decepções. Um monte de decepção. Mas eu não me arrependo não de ter feito jornalismo. Eu fiz por amor. Eu também não, mas não é uma profissão de glamour como muita gente pensa. E quais foram as suas decepções no jornalismo? Ah, eu tive muitas. Tive muitas, às vezes, conflitos com a editoria. Porque quando eu entrei no jornalismo, eu entrei como revisora de texto. Comecei em Anganã, e depois revisora de texto. Aí eu achava que ninguém me chamava para outra coisa, a não ser para revisar texto. Deus do céu, não é possível. Eu ficava revoltada, porque eu queria ir para reportagem, meu sonho era ser repórter de guerra. Como é que de repente eu vou ficar sentada interna, só revisando? Aí, como eu fiz parte da cooperativa, participei da criação da cooperativa de jornalistas, aí de repente eu fiquei ainda um tempo como revisora e chegou um tempo que eu digo, eu não quero mais não fazer isso, eu quero ir para a reportagem. Aí fui para a reportagem. Ali era o meu sonho para a reportagem, principalmente minhas pautas especiais, que eu tenho saudade. Não vou dizer que eu não tenho, e eu ficava pensando, meu Deus, eu não quero me aposentar. Se eu me aposentar, eu vou sofrer. Vai ser uma coisa tão sofrida na minha vida. É tão libertador. Hoje em dia eu digo, oh meu Deus. Comecei a viajar, né? Que eu nunca viajava com medo. Aí comecei a viajar. Publiquei meus 2 livros já, que era meu sonho. Mas vamos voltar um pouquinho para trás. A Rosiane Mendonça está dizendo que era o jeito da sua mãe, mas ela amava muito e tinha cuidado com você. Mas no momento... Super proteção. Era super proteção. Era como se eu fosse de cristal e ela não queria, por exemplo, quando eu arrumava meus paqueras, eu começava a paquerar um menino, se ela descobrisse, ela ia na casa do Itucujo, que ele nem sabia que eu estava paquerando ele. Esculhambava, dizia, se afaste da minha filha. Ela queria que você ficasse solteira, que fosse freira, alguma coisa ela assim. queria que eu fosse uma pessoa livre, viajasse e tudo, mas não queria. Gente, deu uma travadinha. Sim, deu uma travadinha. Ela queria que você fosse livre, viajasse. Viajasse. Deixa eu ver aqui, viu? Fosse independente, é isso? Mas não queria... O negócio dela não queria que eu casasse. Aí quando eu arrumava os namorados, as paqueras, aí eram os conflitos. E o seu casamento? Ela aceitou numa boa? Também não? E por quê? Ela passou 2 anos sem falar comigo. Ela passou 2 anos sem falar comigo e eu ia para a União e sentava no degrauzinho. Meu pai ainda nesse tempo ainda ia para a sala. Aí ele sentava no sofá e ficava conversando. Porque eu e meu pai, a gente sempre se deu melhor. Aí ela se escondia no banheiro para não olhar para minha cara. Você acredita? Caiu, eu acho. Era assim. caçula, é a única filha, mulher de 4 filhos. Tempo bom, a Rosiane está dizendo. A Rosiane também parece que é de União, se não me engano, não é? Bom, mas aí veio... Você estava falando lá atrás... Você estava falando lá atrás que tem muita coisa que você não gostou na profissão. Aí, principalmente, brigas com editores, o que mais que lhe marcou negativamente? Porque não é definitivamente uma profissão de glamour a nossa. Eu acho que é a questão da competitividade. E eu não sou pessoa competitiva. Aí eu sofria muito com isso. Essa história da competição nunca ia bem. Porque eu era de mim mesma, eu acho que eu sofri mais por isso, porque eu não sou uma pessoa competitiva de jeito nenhum. Aí
E afora a questão salarial, né? Da gente que muita gente acha que é milionária, É. jornalista é ganha E bem. vou mais além, muita gente acha que só é jornalista quem trabalha em televisão, Em televisão. coisa que não Quando tem eu nada a ver, né? quando eu dizia sou jornalista, ainda hoje o povo diz qual era a televisão que você trabalhava. Não, meu filho Bom, escrevia. e uma outra coisa que a gente enfrentava, eu não sei você, mas eu enfrentei muito, eram os trens de alegria. Todo janeiro tinha não sei quantos que saía porque a empresa Ah, enxugava o quadro. Você é, pegou isso? peguei. Das empresas? Quando estava perto da data base da gente, sempre tinha a relação das demissões. Era. E a gente Fora a ficava. censura, né? É, Os nomes que não podiam sair nas matérias. Isso é era. muito chato. É, verdade. Essa Chato liberdade demais. de imprensa também, que é a liberdade de expressão que o pessoal fala tanto, as pessoas que não conhecem o É, jornalismo, e desconhecem que a gente vive tão cerceado, porque né? muita gente confunde o jornalista com o dono do jornal. Aí acha, por exemplo, foi publicado, às vezes mete a mão na matéria sua, muda alguma coisa, aí acha que foi você que mudou. Aí É. vai, de repente, muita gente com processo por aí que Mas pensa que é quem um jornal. pagava era a gente que ia para a rua, e aí as pessoas apontavam a gente como tendo feito as É, alterações, não entendia. É verdade. Bom, mas aí você conseguiu o seu lugar ao sol que você tanto queria de ir para a reportagem. Passou quanto tempo na reportagem? Chegou a pegar algum trem de alegria eu desse? passei pouco tempo, 2 anos na reportagem, porque o resto do meu tempo foi em revisão. Eu também fiz freelance para blog, alguns sites, trabalhei em alguns sites, fiz reportagem especial para uns sites. Aí eu fiz realmente o que eu gostava, escrever. Vou escrever. Era o que eu gostava e é o que eu gosto ainda. E é o que me salva, viu? É a minha Mas leitura. com certeza. Mas depois desse curto período de 2 anos, você aí ficou em outros jornais ou você enfrentou desemprego? Porque eu enfrentei uma série de Eu já desempregos. enfrentei 3 anos desempregada como jornalista, né? E antes de ser jornalista, eu fiquei 5 anos desempregada. É terrível, Quando eu né? passei, aí é horrível. Você vê, olha assim, meu Deus, você quer comprar uma coisa, não pode, quer ter uma coisa, não pode. É horrível, em todos os sentidos. É. Sim, aí você passou esse tempo desempregada e depois. Passei. Aí foi quando um deputado me chamou para trabalhar com ele e eu fui para a Assembleia. Fiquei 6 anos como deputado e 5 com outro. Aí, em 2004, eu fui contratada por jornal e fiquei com o deputado e no jornal. Com o deputado no jornal. E você também não foi do sindicato dos bancários, não foi Dos assessora de bancários. imprensa? Trabalhei 11 anos no Sindicato dos Bancários, na assessoria de imprensa. Lá era legal, fazer assessoria é algo Era. bom. Eu só saí justamente na época que eu tive depressão. E os meninos, os diretores, Zé Roberto, Daniel, tudo não sai não, Olivia, não vá não. E eu, não, mas eu quero, eu vou sair, eu vou pagar minhas dívidas todinha. O dinheiro foi embora, eu nem paguei a dívida. É. Aí Você fiquei. tem coisas na sua vida que você se arrepende? Ou era o que tinha que ser? Tem essas besteiras mesmo de pedir demissão, porque era muito radical, né? Aí quando eu botava um pano na cabeça, era aquilo, era aquilo. Aí pronto, essas pedir demissão na profissão, que a gente faz as besteiras e depois fica pensando, por que é que eu fiz isso? É Mas, verdade. Mas um belo dia você se aposentou, não faz tanto tempo assim. Você que tinha medo da aposentadoria, percebeu que a aposentadoria poderia ser muito legal? maravilhoso, 3 anos de aposentada. Viajo, agora com pandemia eu tenho que frear, né? É. Não posso. Mas tô louca que termine esse período, essa fase horrorosa. E já estou pagando uma viagem aqui para ir. E doida, terminei a reforma da minha casa, digo agora eu vou juntar dinheiro para viajar.
Com certeza. Quando terminar. Você não viajava quando você trabalhava como jornalista. Isso você Não, se eu permitiu. tinha medo de ficar nos cantos sem dinheiro, porque ganha muito pouco, né? Aí eu ficava com medo de viajar. Eu vou viajar nada, chegar num canto, ficar sem ter dinheiro para comer, você entendeu? Aí era medrosa, era muito medrosa, mas E o que é que lhe agora, fez graças a mudar de ideia? Com a aposentadoria, você mudou isso? Viu que isso não era tão importante? Como é que foi mudei isso? muita coisa. Mudei, porque minhas primas só vivem viajando. Aí, bora viajar, bora viajar. Aí, por incrível que pareça, minha primeira viagem de avião foi quando me aposentei. Fui para São Paulo. Passamos uma semana em São Paulo, foi maravilhoso. A Yolanda de União está dizendo, Mônica, ela gosta de bichinhos como você. Vamos falar um pouquinho quais bichinhos você gosta e desde quando você tem bichinhos? Gato e cachorro, tem 8 gatos, 3 cachorros que eu amo. E agora descobri que a minha Pint tá grávida hoje. Escutei os coraçõezinhos. Tá com 2 filhotinhos na barriga. Oh, E eu meu tô Deus. vovó caduca. Ó, a Bem Yolanda está pequenininha. dizendo que está lhe esperando para viajar no próximo ano com você. Tomara, Ah, né? foi ótima viagem. A segunda viagem que eu fiz foi com ela. Ah, Nós foi? viajamos numa viagem surpresa. Fomos para o Rio Grande do Norte. Foi ótimo. Pois é. E meus colegas jornalistas, eles achavam que era, que nada. Se você se planeja, você consegue. Agora, Fugindo. quando eu falava essa história que eu gostava de viajar Sim. e que viajava bastante, aí, que nada, então você tem dinheiro. Não, é uma questão de planejamento e ver o que é que você vai gastar e como você vai gastar na viagem. Porque hoje É. você faz as suas viagens e não se privou e não é a milionária do mundo. Mas, no entanto, você faz as suas viagens. E é possível, né? Essa doença lhe permitiu você ver que Eita, peraí. Como é bom que eu repita, porque caiu o telefone. essa doença lhe permitiu ver que você pode fazer tudo o que você quer? Olha, eu tenho algumas limitações. Por exemplo, ontem eu fui à praia com a minha cunhada. Aí foi a Praia do Saco. O acesso lá é difícil. É. Mas uma pessoa pegou de um lado, outra pegou do outro, eu fui com a bengala e fui assim mesmo. Entendeu? Tem lugares que eu vejo com grandes aglomerados que eu vejo que para mim é difícil. Uma vez eu fui para o Festival de Inverno de Garanhuns e minhas pernas travaram lá no meio. Eu estava doida para ver, não sei, acho que era Titãs o show. Quando eu estava bem pertinho do palco, as pernas travaram, aquele monte de gente, eu digo, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Aí foi que a Carlinha tinha ido comigo, uma amiga lá da tribuna, e ela foi comigo, e aí saiu comigo devagarzinho no meio daquele monte de gente, e minha perna não está funcionando, minha perna não está funcionando. Eu já vi que com alguma coisa emocional, em grandes aglomerados, eu não posso ficar. Mas assim, Olivia, tem alguma coisa apitando aí. E não é do meu lado. A Eliane disse que estava saindo eco na minha fala, mas eu tirei o fone de ouvido. Mas a sua tá meio. pô, eu acho que esse celular meu que ele é um celular muito peba. Eu acho que esse celular meu. Eu também não sei se está com eco. Eu ainda estou me ouvindo. Eu ainda estou percebendo o eco. Não sei como solucionar isso, Eliane. Pode ser o meu celular. Ou o meu, está apitando demais, eu estou percebendo. E o seu celular está perto de outro celular ou perto de um aparelho? Não, está encostado no computador, que está carregando. Sim, mas não bote Ele ele tá tão perto do computador, porque talvez tenha sido isso.
Só se eu ficar segurando, né? Vou ficar segurando. Bom, você sempre sabe, tem algum outro celular? Não, tem um computador que estava muito perto, por isso que estava dando microfonia, gente, lá com ela. Bom, jornalismo, você fechou a sua história no jornalismo ou ainda mantém um blog e ainda se mantém ativa? Sobre o que trata o seu blog? O meu blog, eu escrevo minhas crônicas, meus textos, meus artigos e poesias, publico algumas fotos. Mas eu tenho blog desde 2008, 2009, mas era outra plataforma do UOL, era BOL, e era muito limitado. Aí chegou um tempo que eles disseram que eu estava publicando muita coisa e aí bloquearam. Aí eu digo, vou para outro. Aí saí procurando, porque saí procurando outras plataformas, aí grátis. Aí eu achei esse do Blogger, oliverdecassia.blogspot.com. Aí eu fiz, mudo a aparência às vezes. Aí nessa plataforma ele tem 10 anos. De vez em quando eu escrevo. Agora, eu escrevia com mais assiduidade antes de me aposentar. Eu fiquei um pouquinho preguiçosa para escrever. Mas eu estou retomando aos poucos. Aí lá do lado direito tem as poesias, muita poesia desse livro que eu publiquei, e texto. E quando eu estava na Assembleia, eu também publicava textos do dia a dia da Assembleia. Eu fazia fotos do plenário, fazia fotos do pessoal da imprensa. Do plenário, uma vez eu fui fazer foto de um deputado que era considerado violento, que já morreu. Ele chegou para mim e disse, por que a senhora está fazendo foto minha? Eu disse, deputada, porque eu tenho um blog. Aí, sim. Eu fiquei tremendo, mas a ideia é morrendo de medo. Aí, eu saio, todo mundo já me conhecia, que eu saía, entrava, fazia um monte de foto. Ele, por que a senhora está tirando foto minha? Ai, meu Deus do céu. Não, deputada, porque eu tenho... Alguma coisa, conta pra gente, alguma coisa curiosa que aconteceu, estilo isso aí, que aconteceu durante a sua profissão, durante o exercício da profissão de jornalismo. Como é, você passou algum perrengue, alguma coisa engraçada, você fazendo matéria, como é que foi você? Não, teve uma coisa que foi meio chato, eu fui cobrir, eu estava de plantão no blog e fui fazer a foto de um crime que aconteceu. Fui fazer foto, não, fui fazer matéria. Aí naquele conjunto Carminha, ou Rosa Nicole, sei lá, um desses conjuntos aí bem violento. Aí quando eu cheguei, eu já estava começando a tombar, né? Eu cheguei perto de um abismo, os corpos estavam lá embaixo. Aí o policial militar disse, a senhora não vai chegar lá de jeito nenhum. Não vai não, moça. Jogaram, aí começou a falar, começou a me amedrontar, aí começou a contar coisa. Eu digo, eu vou embora daqui, vou ficar aqui não. Aí, fui embora, chamei um motorista, eu digo, vou nada. Foi embora. Saí com mais de 1000 do local. Era a roupa dos coitados que tinham morrido lá, espalhados por tudo quanto era canto. Ai, meu Deus do céu. Outra vez, foi outro crime. Quando eu estava de plantão no blog, que a gente saía, só ia cobrir crime. Chegou uma hora, eu não quero mais não cobrir crime, não. É muito ruim. Era o pior que eu achava. Muito chato. A gente presenciar uma mãe chorando em cima de um filho, gritando. É horrível, cada cena horrível, né? E cobrir, por exemplo, pode ser uma pessoa, autoridade ou não. A gente ia no IML, ai, gente, que coisa! E você sabia que a pessoa estava numa dor, e o que é que você chega lá com que cara? Eu ficava morta. Porque assim, quando eu chegava no IML, o rapaz da recepção já me dava um livrinho. Olha, veja quantos morreram. Já me dava um livrinho, já não precisava mais nem dizer nada. Ele já vinha com um livrinho
para eu contar quantos mortos de que tinha sido. Meu Deus. Mas é terrível, terrível. São coisas assim que a gente não... Eu já levei carreira de popular e já queriam, uma vez, queriam dar uma paulada na gente, porque achava que porque a gente trabalhava numa determinada empresa onde tinha um político, que a gente era aquele político, representava aquele Muita gente político. confunde. Ai, meu Deus do céu. Confunde o jornalista com o dono do jornal. Exatamente. Né? E os meninos que nessa... Foi no Dica Estrada. Aí o operador de áudio, de VT, ele percebeu que o cara ia dar uma paulada e disse: sai, Mônica! Aí eu saí na hora, porque eu de costas fazendo entrevista, menino, eu gelava, porque era demais. Às vezes a gente ia na Assembleia Legislativa, queriam apedrejar o carro de reportagem, como se a gente representasse a figura daquela pessoa. E a gente tinha nada a ver com isso, né? É impressionante. A Lara, a tutorinha da Lara, está dizendo que tem que ser muito profissional para atuar nesse momento. Muito profissional, mas muita gente não entende, não. E também não está obrigado a entender, né? Eu acho assim. Mas, enfim. Como é que foi você nessa pandemia? Lá no começo... Olha, essa pandemia, eu fiquei muito em casa, assim. O único lugar que eu estava saindo, que eu estou saindo, é para supermercado, farmácia, e eu andei muito em depósito de material de construção, porque aproveitei, fiz a reforma aqui na minha casa. Ainda está nos finalmente ainda. Mas não tem saído, mesmo agora você não tem saído. Eu fui só para praia domingo. Assim, eu tenho lido muito. Eu fico muito na internet, né? Que eu sou rata de internet. E as minhas leituras estavam um pouquinho atrasadas e estou aproveitando para colocar em dia. Porque tem livros na minha estante que tem 10 anos e eu não li ainda. E agora eu estou lendo. Você também enveredou pelo lado de cozinhar? Se descobriu? Não, cozinhar não é comigo. Nunca fui. Porque eu digo assim, eu me desinteressei, eu só lembro do Pequeno Príncipe. Que eu ia para a cozinha fazer as experiências, a mamãe dizia: pode sair daí para não gastar ingredientes, saia. Quer dizer, eu fui desestimulada. Aí depois eu fui cobrada. Não gosto. Assim, arrumo a casa, passo pano todo dia por causa dos bichos, né? E tem uma diarista que vem 2 dias na semana. Mas cozinha não é comigo. E depois da taxia, que eu comecei a derrubar panela, a me queimar. Aí eu tenho uma vizinha que faz almoço, aí eu digo, faço o meu. Aí eu como prato feito. Legal. No dia que a minha diarista, quando vem, faz o almoço. Aí, às vezes, eu esquento no micro-ondas, qualquer coisa, mas não faço mais, não, almoço. Bom, tá com muito tempo. Você mora completamente sozinha, mesmo tendo esse com meus bebês de 4 patas. Sim, com seus bebês de 4 patas. Mas não tem mais outro humaninho aí. Não. Você tem medo? Não, de jeito nenhum. Eu só assim, às vezes eu caio no quarto, levo minhas quedinhas de leve, por causa da taxia, né? Mas não tenho medo. E digo assim, enquanto eu estiver fazendo o básico, minha higiene e tudo, eu não quero ninguém para morar aqui, cuidador, né? Eu sei que eu vou precisar, porque a doença vai afetando, vou ficando, né, com as limitações se acentuando, mas por enquanto eu gosto da minha liberdade, gosto da minha individualidade. A hora que eu quero eu leio até tarde, e quando eu não quero eu vou dormir cedo. E com uma pessoa dentro de casa eu fico constrangida quando a menina vem fazer faxina, porque eu fico sem saber onde é que eu vou ficar lendo. Eu fico no sofá, fico na rede, fico procurando um cantinho meu. Não gosto, não. Bom, sou muito... quando
quando essa pandemia passar, você pretende fazer o quê? Continuar Viajar, minha filha. Viajar por aí, correr mundo afora. Arrumar uma pessoa para ficar com meus bebês. Eu pago uma pessoa quando eu viajo. Para ficar aqui em casa, para cuidar, botar comida, limpar a casa. E, ó, dando os carros. Eu acho que foi uma boa hora que chegou essa aposentadoria, porque a gente, quando está muitas vezes na atividade, eu vou parar, eu vou sentir. Mas você se trabalhando bem, a aposentadoria é um sonho, não é não? Foi maravilhosa para mim. Para mim também. Você foi embora. Quando eu recebi no 29º prêmio Braskem de jornalismo, a Gazeta tinha demitido um monte de jornalista. Aí eu agradeci e disse, infelizmente, eu acho que foi o último que teve, né? Porque agora com a Braskem, com esse problema aí eu disse, infelizmente, eu estou recebendo essa honraria numa época muito triste para o jornalismo, que foram essas demissões. Com certeza. Né? Horrível, um monte de gente. E ainda hoje não receberam, né? Ainda estão sem receber os jornalistas. Fora os jornais que fecharam, e tem muita gente aí na rua da amargura que não recebeu e tal. É horrível isso. Olívia, como é que você vê o jornalismo hoje? Na minha opinião, está muito diverso do que deveria ser, porque a gente ouvia 2 lados, 10 lados, fechava de todo, cercava a notícia. Mas eu quero saber a sua opinião. Eu acho que está um momento muito, com esse governo que está aí, está um momento triste para jornalista, né? Porque jornalista agora é ameaçado de levar tapa na cara, de tudo, para você estudar tanto, ter uma profissão que você sonhou. Eu digo assim, porque tem muita gente boa no jornalismo e, de repente, você se frustra. Porque o mercado está muito estreito. Demais. E além de estar, principalmente aqui no estado, né? Aqui é horrível. E, sei lá, eu acho que hoje, eu não sei se eu faria de novo. Eu faria porque eu gosto, porque eu amo. Mas com a atual situação, acho que eu repensaria o que eu iria fazer. Se eu fosse uma jovem. Quando me perguntam, uma pessoa jovem, olha, se for o seu sonho, você quiser realizar um sonho, faça, mas faça outra faculdade para lhe garantir o sustento. É o conselho que eu dou. Porque você passa perdido. Depois que o jornalismo não é nem considerado profissão mais, né? Não adianta você ter diploma ou não. Ainda tem essa questão do diploma, né? Gilmar Mendes disse que qualquer pessoa pode ser jornalista. Não, e basta ter um blog e já se acha jornalista, né? Tem muita gente que tem blog e se considera jornalista já. Bem, como eu já estou fora. Mas, independente disso, a gente vê como lamentável, né? Eu acho que tende a ficar um grupo muito, muito mais reduzido do que já é. Você acredita que sim? Eu, sinceramente, eu temo pelo futuro do jornalismo, e principalmente do jornalismo alagoano. Cada dia você vê portas se fechando. A informatização foi muito boa em alguns aspectos, mas tirou o emprego de muita gente, porque quando eu entrei em jornal, eu ainda sou daquele tipo que não tinha nem computador. Então, tinha muita gente empregada. E depois da informatização, foi diminuindo os cargos, muita gente demitida. É como bancário. Eu tenho irmão bancário. Quando eu fui trabalhar no Sindicato dos Bancários, existiam 6.000 bancários na base. Era dos 6.000 a 6.200. Quando eu saí, tinha 1.200. Pois é. De bancos que fecharam, que incorporaram, de demissão. Quer dizer, a informatização, para mim, ela
tem esses dois fatos. Foi muito boa, agilizou muita coisa, mas, por outro lado, tirou o emprego de muita gente. Com Em certeza. todas as áreas. A Eliane Maiorano disse assim, que viajou com você na viagem surpresa do Rio Grande do Norte. Se lembra Foi daí? massa. Foi ótimo. Bom, e esses gatos, esses bichinhos todos, não seria gatinho e cachorrinho demais não dentro de casa? Por que tantos? Os cachorros pequenos acuaram 3 gatos. O meu Quentin Tarantino, o meu Trotsky e o Lenin. Esses três, os cachorros botaram para correr. Eu tinha 8, aí tem 5 agora aqui. Eu tenho que botar a comida na varanda, fechar a porta para os cachorros não irem para lá. Aí o bichinho vem, o Tarantino, ele vem, come e volta. E quarta-feira tem uma aqui que está ali, todo peão, que vou levar para castrar. Porque, menina, ninguém aguenta não, eles levam piso, chega ferido. Ó, a tutora da Lara Brito, que é uma cadelinha top mod, dog model, que a gente vai entrevistar a tutora amanhã, a Cléia. Aí tá dizendo aqui que amou os nomes. Diga aí o nome dos seus bichanos e dos seus cachorrinhos. Ah, minha filha aqui só tem famoso. Já morreram muitos gatos, mas aqui já teve John Lennon, Yoko Ono, Jenny Joplin, os roqueiros todos. E personagens do livro que eu leio. Eu saio colocando assim. Eu leio romance e me agrado do nome do personagem, eu digo, vai ser esse. Como é que se chamam os seus gatos? Os meus gatos tem o Bituca, que é o apelido do meu nascimento, né? Aí Bituca. Tem esse, estão fugidos. O Quentin Tarantino, o Trotsky e o Lenin estão sumidos. Eu acho que foi para alguma revolução por aí. O Juca, o meu cachorro é homenagem ao Juca Kfouri. É Juca. E a cachorrinha Malala, em homenagem àquela Malala, acho que levou tiro. A Lara está dizendo aqui, que povo fino. O nome dos cachorros e dos gatos dela são chiques, minha gente. Já teve Malu Mader, que faleceu, era minha Toy, Poodle Toy. Teve pedras na vesícula e morreu. Já teve Nestor Antônio Jobim, Tafarel. E por aí vai, minha filha. Nome, isso é o que não falta. Mas, Olívia, famoso. Por que você teve sempre tanto bicho? Você pega bichos de rua, você compra, como é isso? Olha, os gatos, as gatas agora eu castrei, porque tinha gata que dava cria todo ano 2 vezes, né? Aí eu castrei. Mas teve um que chegou aqui na minha porta, que era pequenininho ainda. Aí começou a miar, estava chovendo muito, ele tem 7 anos. Aí eu disse, você... Ele só sossegou. Quando eu abri a porta, ele entrou. Nunca mais ele saiu. Deu uma cortada. Converse de novo que deu uma cortada do negócio dos gatos. A Lara está dizendo, eu sou uma Poodle Toy, a tutora da Lara, né? Se liga. O Jotinha é o J Quest. Ele chegou aqui num dia de chuva, muita chuva. Aí começou a miar, pedindo para entrar. Eu disse, você não vai entrar aqui, que tem muita gente. Ele não se fez jogado, ficou na porta, só sossegou quando eu abri. Ele entrou, nunca mais saiu, mas ele quer dormir comigo. Ele é o único gato que tem permissão de ir para minha cama. Porque os teus cachorros dormem comigo. Aí vai ele, o Jotinha e Malala e Juca dormir comigo. Bom. E ainda tem o Otto, viu? O Otto roqueiro, que é o misturado com vira-lata lá atrás. Ele é muito ciumento. Mas esses animais você foi adotando ou foram nascendo aí? Os gatos, a maioria. Agora os cachorros... O cachorro tem um Feniviane que me deu esse Otto, que ele veio com o nome de Snoopy e eu mudei para Otto roqueiro. E os cachorros, os pinchezinhos eu comprei. Aí, pronto, são meus amores, dorme com a mamãe.
A Ana Lúcia disse que viajou com você para Fortaleza e disse que é fina. Olha, eu só tenho que lhe agradecer e agradecer a todos vocês. Principalmente agradecer a você por ter revelado aqui coisas da sua vida e que servem de exemplo para nós, para nunca desistir de nada, por pior que esteja o momento de vida, não é, Olívia? Você concorda? Eu digo muito, não desista dos seus sonhos, por mais utópicos que eles possam parecer. Não desista, porque eu estou na luta, eu não vou desistir, eu vou até o fim, sabe? Mesmo com a taxia não vai me derrubar tão facilmente. Eu tombo que nem uma doida para entrar aqui em casa, mas eu levo tudo na brincadeira. Eu acho que assim, você colocando um pouco de humor, você melhora a sua vida. Eu sempre coloco alguma coisa, eu boto alguma piada, alguma coisa, estou sempre procurando, pelo bom humor, ser mais suave, por conta desse problema. A Rosiane agradeceu a você e agradeceu a mim. Muito obrigada também, Rosiane. E a Alice disse que concorda. Olha, muito obrigada. A gente vai precisar encerrar, porque senão ele encerra. Obrigada mesmo. E a vocês também, viu? Um beijo. Obrigada a você pelo espaço, pelo carinho. Tchau. Não desistam nunca. Com certeza. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo.